Salve, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Vambora com o podcast de hoje para a gente falar de seleção brasileira, para a gente falar de Corinthians, né? E infelizmente, para falar tanto da seleção quanto do Corinthians, não temos boas notícias. Não temos boas notícias. Aliás, observando, né? Acompanhando o jogo da seleção ontem contra a Colômbia, a gente isso de forma lamentável, né? De forma lamentável. Eu sempre falo aqui, eu sou um entusiasta da bola, né? Eu sempre torço para todos os projetos darem certo, apesar das minhas ressalvas, apesar das minhas preocupações. A gente sempre torce pelo melhor, né? Para que um treinador ele encontre uma forma de trabalhar, né? Para que ele consiga construir um ambiente saudável, para que ele consiga performar, para que ele consiga praticar a sua atividade profissional no mais alto nível da excelência, né? Mas a gente fica com algumas ressalvas, a gente fica fazendo algumas observações, a gente faz algumas críticas e o que me entristeceu mais ontem de ver o jogo do Brasil contra a Colômbia é que cada vez mais tudo aquilo que eu falo aqui e o que eu vejo outras pessoas falando, outros comentaristas, outros especialistas da bola falando, eu não sou especialista da bola, eu sempre falo aqui, eu sou um torcedor, né? Aqui a gente deixa a nossa crítica, a nossa análise de torcedor. É como diz o Barolo, né? Um influencer são paulino. A gente não vai ficar falando aqui de estatística, porcentagem de passes, chutes a gol, box to box, mapa de calor. Não é o intuito aqui. O intuito é a gente olhar e a gente falar o que a gente está sentindo quando a gente vê a seleção brasileira jogando. E o que a gente está sentindo, infelizmente, ontem foi um dia onde, que assim, foi muito triste para mim de olhar a seleção e cada vez mais você ter a certeza de que esse projeto do Dorival não vai dar certo, né? Infelizmente, quando o Dorival foi anunciado, quem nos acompanha aqui sabe que eu fiquei muito feliz, assim como eu fiquei feliz com o Diniz. Tinha minhas preocupações, porque naquela altura eu dizia que o Diniz era um cara que precisava de tempo de trabalho para consolidar o seu trabalho, suas ideias de jogo, frente a jogadores que vêm da Europa, que jogam de uma forma diferente, mais posicional. O Fernando Diniz, com sua outra visão de jogo, era complicado de se trabalhar, mas a gente acreditava que pudesse dar certo. Quando é anunciado o Dorival, eu fiquei muito feliz, porque eu falei, cara, o Dorival é um cara, é um técnico que eu intitulo como um técnico pacificador, né? Ele é um cara que ele vai ver as peças que ele tem à disposição e ele vai potencializar essas peças. Ele não vai inventar moda, né? Ele vai, você joga melhor assim, é assim que você vai jogar. Você gosta de jogar assim, é assim que você vai jogar. Mas como conjunto, eu preciso pensar numa forma de potencializar as individualidades para que a gente possa potencializar o conjunto, né? Para que a gente possa potencializar a coletividade. E o que a gente vê do Dorival Júnior na seleção brasileira, lamentavelmente, lamentavelmente, nos remete àquela era do Dorival, onde ele ficava pegando times que estavam lutando contra o rebaixamento. E aqui a gente também ficava com essa crítica, né? Poxa, o Dorival, eu dizia isso na época, né? Alguns anos atrás. Eu me recordo, né? Eu dizia assim, poxa, o Dorival é um bom treinador, ele é um excelente treinador, mas ele fica sempre pegando esses trabalhos no limite. E ele fica reconhecido no mercado como um treinador tapa-buraco, né? Um treinador que vai apenas salvar uma equipe do rebaixamento. E por isso não era reconhecido no mercado, né? E essa fase da seleção brasileira me lembra muito aquele Dorival, né? Um Dorival que trabalhava sempre no limite, né, com muitos problemas e não conseguia praticar o melhor, não conseguia executar as suas melhores ideias. A diferença é que na seleção, apesar de não ter tempo de trabalho, ele tem os melhores jogadores brasileiros à disposição. E o que a gente viu ontem contra a Colômbia foi um pavor. Na minha opinião, foi um show de horror. Tá? A Colômbia é mais time coletivamente? Sim, mas individualmente não é. E o que a gente viu dentro de campo foi assustador, na minha opinião. Foi assustador. O Brasil não tomou esse. O Brasil ouviu olé da torcida colombiana que estava presente no estádio. Né? A humilhação foi tanta que os torcedores colombianos gritaram olé.
né? No segundo tempo, o Brasil mal encostava na bola. O Brasil, aliás, não tinha capacidade técnica de sair do seu campo tocando bola, né? O Brasil não ultrapassava a linha do meio de campo. Era ou um chutão, ou era passes mal trocados, a Colômbia recuperava a bola e ia pro ataque. A Colômbia recuperava a bola, ou a Colômbia ficava simplesmente tocando bola pelo deleite e pelo prazer de ouvir o seu torcedor gritar olé. E a seleção brasileira assistia aquilo de forma passiva e calada, com uma seleção ultrapassada, né? Com uma seleção onde não há mais respeito. Não há mais respeito. Eu digo não do time da Colômbia, porque tem muita gente que fala assim, os caras não respeitam mais a seleção brasileira. Eu acho esse papo muito um papo de merda, né? Com todo o respeito da palavra, eu acho um papo bunda, porque você respeita o adversário jogando bola, não é se omitindo, não é recuando, né? Que tem muita gente que fala assim, não respeitam mais a seleção brasileira, porque antigamente os caras ficavam só na defesa, né? Como jogou a Costa Rica no primeiro jogo. Isso para muita gente é respeitar a seleção brasileira. É você ficar retrancado e esperar o pandemônio, né? Que é o gol que vai acontecer eventualmente em virtude do talento brasileiro. Não, para mim, respeitar a seleção brasileira é fazer o que a Colômbia fez. É jogar bola. O que eu digo assim, não há mais respeito porque o torcedor colombiano gritava olé da arquibancada. E eles nem estavam na Colômbia, hein? O torcedor se deu ao luxo de gritar olé, de entoar o cântico de olé para cima da seleção brasileira. Isso, para mim, não é falta de respeito, mas não existe mais o respeito daquele cara, é a seleção brasileira, né? A gente não pode gritar olé, porque daqui a pouco, né, os caras vão se enfesar e eles vão fazer um lance de genialidade e eles vão meter 2, 3 gols e quem vai sair caladinho daqui é a gente. Os caras têm tanta confiança de que a seleção brasileira ela é apenas uma seleção comum que eles se dão ao luxo de gritar olé para a nossa seleção, né? Infelizmente, esse é o ponto em que se encontra a seleção brasileira hoje. Eu sempre falo aqui, eu sou um entusiasta. Eu sou um entusiasta da bola. Cara, assim, eu sou iludido. Eu sou iludido. Eu sempre torço pelo melhor. Sempre acredito que o melhor vai acontecer. E quando a gente faz a crítica aqui, muitas e muitas vezes, na maioria esmagadora das vezes, a gente faz uma crítica comedida, né? Eu não me dou ao luxo de me exceder muito, de emocionar muito, mas com a seleção brasileira eu me dou ao luxo de vir aqui e fazer o papel de torcedor e deixar a minha frustração, porque, cara, o que eu vi ontem foi pavoroso, né? Foi pavoroso. E para mim, ratificou, foi um jogo em que ratificou tudo aquilo que eu já vinha falando em relação a alguns jogadores e em relação ao trabalho do Dorival Júnior. Infelizmente, né? Não é com alegria que eu digo isso, é com muita tristeza, né? Eu acho que assim, o trabalho do Dorival é um trabalho que, se ele não mudar, né? Se ele não repensar, e eu nem sei se ele tem liberdade para isso, mas se ele não mudar e se ele não repensar, é um trabalho que tem data de validade. E a data de validade vai ser o fim da Copa do Mundo, vai ser a eliminação na Copa do Mundo. O Brasil não vai ganhar a Copa América jogando dessa forma, pobre, né? Um futebol pobre, caótico. Dados momentos parecia um time de peladeiros, literalmente isso, parecia um time de peladeiros correndo atrás da bola. Não vai ganhar a Copa América, vai ser eliminado, dependendo da sorte, né? Dependendo da sorte do sorteio, eliminado numa fase de mata da Copa do Mundo, e aí se encerrará mais um ciclo de mais um treinador que não conseguiu praticar um bom trabalho em virtude de uma série de situações que a gente desconhece, né? Questão de convocações e escalações de alguns jogadores que a gente não entende, mas infelizmente, esse barco, né? Essa caravela do Dorival Júnior, ela já está afundando. E só ele não percebeu isso. Ele continua tentando tirar água com baldinho e tá todo mundo ajudando. Vamos tirar a água com baldinho. Vamos tirar a água com baldinho. O jogador, né? Assim, você fala, de repente algumas pessoas podem falar assim, pô, o jogador tem que ter a hombridade de falar, infelizmente eu não tenho a capacidade de jogar pela seleção brasileira. O jogador está a serviço da seleção brasileira. Ele acha que ele consegue, ele acha que ele pode ser decisivo,
ele acha que ele pode definir uma bola, ele acha que ele pode se consagrar. Esse é o papel dele. Por isso estão na Europa. Por isso estão na Europa, né? Por isso que jogam nas maiores equipes do mundo, nas maiores ligas do mundo. Porque eles podem, eles têm essa capacidade, mas não na seleção brasileira. Agora sim, então não adianta, por isso que eu tô falando assim, para quem eventualmente cobrar os jogadores, não dá pra gente cobrar os jogadores de ter essa hombridade e dizer, cara, eu não, na seleção brasileira eu não posso. O que a gente pode cobrar é mais rendimento na seleção brasileira. É algo semelhante ao que a gente vê esses jogadores praticarem no clube, né? E a gente não vê isso, de longe a gente vê. Agora pedir a hombridade do cara, não. Isso é o trabalho do Dorival. Ele é o treinador. Isso é o trabalho do Dorival. Infelizmente, como eu falei, a caravela já está afundando, né? A caravela já está afundando. A gente está vendo esse barco afundando. Está entrando água. O casco está rachado, né? E cada partida que passa, um rachado novo aparece no casco. E infelizmente, tá todo mundo vendo isso, mas só o Dorival e a sua comissão não estão, né? E se estiverem vendo isso, né, e não puderem fazer nada, né, em virtude de, é o que eu falei, acordos comerciais, né? A gente não sabe, é um comércio, cara. Futebol é um comércio, eu não me iludo aqui. Agora, assim, se isso estiver acontecendo e ele não tiver liberdade para tomar as suas decisões, aí ele não tem, aí realmente ele não pode ser treinador da seleção brasileira, né? Porque aí, se ele não tem a liberdade de trabalhar e fazer aquilo que ele quer e escalar os jogadores que ele quer, né, infelizmente, ele não tem a mínima capacidade de ser treinador da seleção brasileira, porque ele não vai poder escalar. Aliás, não só ele, né? Ninguém, né? Ninguém poderá ser treinador da seleção brasileira enquanto o treinador não tiver liberdade de fazer qualquer coisa. Mas isso aqui é especulação, né? A gente não pode trabalhar em cima de especulação, a gente pode trabalhar em cima daquilo que a gente vê, em cima daquilo que o Dorival fala. E aquilo que a gente vê e o que o Dorival fala, para mim, é muito claro. O barco da seleção brasileira já está afundando. É um barco cheio de rachaduras no casco e eles estão tentando salvar o bote, né? O barco, o bote não, o barco, que é muito maior, né? Eles estão tentando salvar o barco com um baldinho, né? Com um baldinho, em vez de voltar para o porto, voltar para a terra, como eu já fiz essa analogia antes. Construir um novo barco e sair para explorar o mundo? Não, eles estão tentando explorar o mundo com um barco furado, com um barco rachado. E isso a gente sabe o que vai acontecer, né? A gente sabe para acontecer. Tem data marcada para o barco afundar, né? Vamos embora, vamos. Peço desculpas pelo longo desabafo, né? Assim, porque como eu falei, foi muito triste ver o que a gente viu. Mas vamos passar por alguns resultados. Temos que falar de Corinthians, caiu o técnico Antônio Oliveira. Então, Eurocopa, Romênia 0, Holanda 3. Um jogo que a Romênia começou até melhor, na minha opinião. Teve os seus momentos e talvez nos seus grandes momentos do jogo. Tomou o primeiro gol e a partir do primeiro gol a Holanda cresce, toma conta das ações, constrói a goleada, o Gakpo, né? Baita jogador, né? Baita jogador. Falta isso, né? Para algumas seleções, inclusive para a nossa. Às vezes está fazendo um jogo muito ruim, mas aparece o Gakpo, né? O cara vem para decidir. Ele vem para ser protagonista. Se vai ganhar o título ou não, não vai ganhar, né? Holanda, sinto muito, assim, eu não tenho a mínima confiança de que a Holanda vai ganhar. Mas, né, para jogos difíceis, e esse foi um jogo difícil, a Holanda tem um protagonista, né? E a nossa seleção, infelizmente, carece disso. Áustria 1, Turquia 2, né? A Áustria, infelizmente, fogo de palha também, né? Mas eu nunca botei tanta fé na Áustria, vou ser sincero aqui. Me surpreendeu a vitória contra a Holanda, a forma como a Áustria atuou, né? Com uma tranquilidade, né? A Holanda fazia o gol e eles jogando de uma forma assim que parecia que eles iam vencer de qualquer jeito, né? Uma forma muito. E contra a Turquia, não, desespero total, caótico, cometendo uma série de erros, né? É o futebol. É o futebol. A Turquia encaixou o jogo, né? 3 gols de bola parada e a bola pune, né? E a Turquia avança. Essa competente seleção turca que também, convenhamos, né, não vai ganhar nada, né? Se a Holanda eu já acho que não vai ganhar, a Turquia então nem se fala, né? E aqui, gente, não é desmerecer, né? Não é desmerecer, é que a gente entende que existem seleções melhores no momento, né? A Holanda sempre no limite. Se a Bélgica passasse, também não achava, a Bélgica não ia ganhar nada, né? Porque sempre jogando no limite.
Itália, mesma coisa, sempre no limite. E essas duas já caíram. A Holanda eu acho que vai cair. Na próxima rodada não tem como, né? Sempre no limite, uma hora a cobrança vem. Uma hora a cobrança vem. Se bem que depois do primeiro gol, a Holanda melhorou bastante no jogo, né? Mas a gente entende que tem outras seleções que estão muito melhores. Apesar da dificuldade de marcar, a gente entende que tem, tirando a Espanha, né? A Espanha tem marcado gols com uma certa tranquilidade, com uma certa facilidade, tá? Copa América, Costa Rica venceu o Paraguai, saiu na frente muito rápido, né? Fez uns 2-0, tranquilo. Depois acabou tomando só gols de longe, né? De fora da área. Vitória da Costa Rica, que buscava essa classificação, mas precisava tirar um saldo de gols muito grande, né? Era praticamente impossível. Impossível da Costa Rica se classificar, praticamente, né? Ainda dava, né? Mas era praticamente impossível. Isso se concretizou com o placar. O Brasil conseguiu vencer, empatar com a Colômbia, né? E 1-1, vamos pegar aqui como ficou a situação de grupo, né? Vou pegar as chaves da Euro primeiro. Ficou assim, né? Espanha e Alemanha, Portugal e França. Esse lado da chave tá absurdamente forte e, na minha opinião, o campeão vai sair daqui, né? Holanda e Turquia, Inglaterra e Suíça, só jogão, né? Só jogão. Ó, aqui cuidado, Holanda, hein? Eu falei que a Holanda não passa, dá para passar. Da Turquia dá para passar, mas depois, não sei, né? Aqui eu acho que passa a Suíça, depois pegando uma Suíça eu acho que não vai, né? Não vai. A menos que a Inglaterra jogue muita bola, o que não mostrou até hoje, né? Não mostrou até hoje. Eu sempre falo aqui, a seleção brasileira está para a seleção inglesa, assim como a seleção inglesa está para a seleção brasileira. Grandes craques, grandes estrelas, elenco valioso, né? No papel vale muita grana, mas não joga a bola junto, né? Infelizmente é isso. Para nossa tristeza, digo nós, porque seleção brasileira. Inglaterra, eu não tô nem aí com a seleção inglesa, né? França, Portugal, Alemanha, Espanha, quem passa aqui, olha, é difícil, hein? Difícil. Acho que passa a França e acho que passa a Espanha aqui, tá? E aí quem vai passar depois, a gente vê como é que vai ser esses duelos de quarta de final, né? Para ver quem que pode passar, né? Vamos embora, vamos de Copa América, a fase de grupos, né? A Costa Rica buscava a classificação, mas com o empate que já estava acontecendo, já moiou, né? Moiou. Torcia contra o Brasil, torcia a favor da Colômbia, para a Colômbia ganhar, e teve as suas chances para isso. Fez a sua parte, venceu, mas precisava de uma goleada. E precisava torcer para o Brasil tomar uma goleada, o que seria praticamente impossível de acontecer, né? Então, o chaveamento tá aqui, né? Argentina, Equador, Venezuela e Canadá, Colômbia e Panamá, Uruguai e Brasil. O Brasil, se tivesse vencido a Colômbia, pegaria o Panamá. Mas assim, gente, eu sou daquela tese de que não dá para escolher adversário, né? Tem muita gente que fica falando, o Brasil podia ter ficado em primeiro, pegaria o Panamá. Eu sou da tese que, assim, venha quem vier, nós temos que jogar, né? Quem quer ser campeão não escolhe adversário. Quanto antes você pegar um adversário forte, melhor. Quanto antes você for eliminado, melhor, porque a dor ela é menor, né? Imagina você perder uma final em casa contra a Argentina, como aconteceu na última Copa América. É muito mais doloroso do que de repente o Brasil ter sido eliminado nas quartas de final. Ali haveriam muitas críticas, sim, mas seria muito menos doloroso do que perder a final para a Argentina, jogando em casa, né? Mais um maracanaço, infelizmente, mais uma mancha para a história do nosso futebol, né? E aí fica aquela crítica mais uma vez, né? Enfim, Brasil 1, Colômbia 1. Aqui a gente tem que dar o braço a torcer, né? Aqui a gente tem que dar o braço a torcer e reconhecer que o Rafinha realmente foi o melhor jogador em campo, né? Mas assim, a crítica que eu fiz ao Rafinha, eu vou manter. Eu não vou te retirar, né? Eu não vou retirar, porque o Rafinha não consegue manter a regularidade. E no meu entendimento, a Colômbia preferiu marcar e tirar o espaço do Vinícius Júnior e deixar o Rafinha livre, porque o Rafinha não é um jogador decisivo e por isso ele sobrou dentro de campo por uma escolha da Colômbia, né? Na minha opinião. O Rafinha jogou bola? Jogou muita bola.
jogou muita bola. Mas na minha opinião, o Rafinha estava no lado mais fraco da defesa colombiana e eles assumiram esse risco. Eles assumiram esse risco. A gente não vai deixar ninguém chutar, ele pode fazer a fumaça que ele quiser, mas ele não é um jogador de criação. O Rafinha é um cara da individualidade, ele é um cara do drible. Então deixa ele driblar, deixa ele receber a bola, deixa ele ser feliz. Mas ele não vai criar nada. E foi assim que aconteceu. Então, assim, foi um grande jogo do Rafinha. Fez um gol de falta, como há muito não acontecia? Sim, né? Sim, tá de parabéns. Eu nunca duvidei do talento e da capacidade do Rafinha, gente. Nunca. Eu sempre falei aqui, cara, o Rafinha é um baita jogador. Ele só não é decisivo. Ele só não é protagonista. E mais uma vez, apesar do grande jogo que ele fez, apesar do gol de falta que ele fez, isso para mim se provou. Ele não é um jogador decisivo. Ele não é porque por muitas e muitas vezes ele tinha espaço. Ele era um dos pouquíssimos jogadores brasileiros com espaço para jogar e para trabalhar. Muito por conta do seu próprio talento, né? Da sua velocidade, do seu drible. Mas com essa bola, depois do drible, ele ficava sem muito o que fazer, né? Porque ele não é um jogador de criação. Isso não é responsabilidade dele. Isso não é uma cobrança que eu faço a ele, né? Eu só digo assim, por ter espaço, ele fez o melhor jogo, mas ele não é um jogador de criação, né? Não é como o Rodrigo, não é como o Vinícius. E aí, nada aconteceu, tirando o gol que foi de bola parada. E, aliás, um belo gol. E, aliás, ele quase fez um segundo, né? Ele quase fez um segundo. Então, assim, volto a repetir, não estou dizendo, eu não digo aqui que o Rafinha não tem que ser convocado. Ele tem que ser convocado, porque ele é um jogadoraço. Ele é um baita jogador. Eu só digo assim, cara, a gente precisa, o Dorival precisa encontrar um jogador que seja mais decisivo. Um jogador que seja mais decisivo. Só isso, né? É esse o ponto. Assim, porque quando o Vinícius Júnior tá mal e tá bem marcado, você precisa do desafogo. Ah, é o Rodrigo. Tá. E se o Rodrigo tá mal e tá bem marcado? Ah, é o Paquetá. E se o Paquetá tá mal e tá bem marcado? Ah, é o Bruno Guimarães. Ah, e se o Bruno Guimarães tá mal e tá bem marcado? Ah, é o Rafinha. Não, o Rafinha não vai ser decisivo, né? O Bruno Guimarães não é decisivo. Que, aliás, a dupla Bruno Guimarães e Paquetá também corroboraram com tudo aquilo que eu já venho falando aqui. Eles são grandes jogadores. Cara, assim, eles são jogadores absurdos. Eles são jogadores absurdos. No futebol, pensa comigo, no futebol, quem são os jogadores mais valiosos do futebol mundial? Os atacantes. Porque eles vão lá e fazem os gols. Mas o coração de uma equipe, o coração de um time é o meio-campo. E quando o meio-campo não funciona, nada funciona. É igual ao nosso corpo, né? O coração precisa bater. O coração precisa pulsar, porque se ele não bater, não vai distribuir sangue para o resto do corpo e o corpo não suporta, né? Então, se o meio-campo, se o coração de uma equipe não funciona, o time não funciona. O time não funciona. Eu acredito a má atuação do Brasil nesse jogo contra a Colômbia ao meio-campo. A gente pode fazer a crítica ao Vinícius por perder a cabeça, por ficar muito emocionado, por errar jogadas, por errar passes, por não se apresentar. O Rodrigo também, mesma coisa, né? Cometer muitos erros, se omitir em momentos decisivos, importantes, porque ele tem que ser um dos protagonistas e ele não o foi. A gente pode criticar o Rafinha, como eu fiz aqui já, né? Que foi para mim o melhor jogador dentro de campo, foi o Rafinha. O melhor jogador dentro de campo. Mas para mim, o time foi mal, foi péssimo, graças ao meio-campo, né? Graças ao meio-campo. O Brasil não conseguia sair com a bola no segundo tempo. O Brasil não tinha competência, não tinha nível técnico para sair tocando bola no segundo tempo. Aliás, o Brasil não teve competência nem para dar um chutão, né? O time não tinha competência nem para sair dando chutão, né? Porque o chutão tem o seu valor se for bem treinado, né? Se for bem treinado. A gente vê isso a rodo com o próprio Palmeiras.
uma assistência do Everton, né? O goleiro do Palmeiras faz uma assistência para o ataque. Então o chutão muitas vezes é desmoralizado porque ele é um chute aleatório, ele pode ser usado como uma arma e o Palmeiras usa isso, né? A seleção brasileira não tem nada, não tem o chutão e não tem o toque de bola, né? Então, todas as críticas que eu fiz aqui, eu acho que assim, o Rafinha é o de menos, né? O Rafinha é o de menos. Eu acho que o Rafinha pode jogar muita bola. Eu acho que o Rafinha pode ser titular. O que eu acho que já não dá mais é a dupla Paquetá e Bruno Guimarães. Pô, mas quem que vai ser? Eu não sei quem que vai ser. Eu não sou técnico da seleção brasileira. Eu não tenho a pretensão de dizer aqui quem tem que ser convocado ou não. Porque eu não tenho essa pretensão cara, de mexer com o sonho de ninguém. Eu não tenho a pretensão aqui de criticar o quanto cada um trabalha, o quanto cada um se doa. O que eu sei é o que eu tô vendo. E o que eu tô vendo é que, cara, não dá mais, né? Não dá mais. Jogadores que deveriam ser protagonistas, eles se escondem nos momentos mais difíceis. E quando se é mais necessário que o cara tenha mais cabeça fria e coloque, cara, assim, o melhor do seu nível técnico dentro de campo, ele se omite. E a gente vê o pior, né? A gente vê o pior. Eu acredito essa péssima atuação da seleção brasileira ao meio-campo, né? Ao meio-campo. E ao meio-campo eu especifico dois jogadores, que eu já citei aqui mais de uma vez. Paquetá e Bruno Guimarães não são decisivos defendendo, não são decisivos criando e não são decisivos atacando, né? Infelizmente, isso já vem desde a era Tite, tá? A gente vê um ou outro grande jogo desses dois, um ou outro, assim como a gente vê um ou outro grande jogo do Rafinha, mas não é consistente, né? É preciso ser consistente. A única coisa consistente na seleção brasileira são as más atuações, né? São as más atuações. Infelizmente, né? Infelizmente. Então, sim, eles vão continuar jogando? Vão continuar. Vão continuar. Vão continuar sendo titular? Vão continuar. Vão continuar, porque o Dorival, ele é o único que, né? Ele acha que vai transformar, ele vai conseguir revolucionar da forma como ele conseguiu com o São Paulo. De transformar jogadores que eram desacreditados e estavam quase sendo chutados para fora pelo torcedor, de transformar os caras em grandes craques, né? Mais uma vez eu cito alguns nomes aqui: o Alisson, o Nestor. O torcedor tinha sentimentos mistos, já não podia mais ver o Nestor, mas, cara, tinha sempre a esperança de que ele fosse brilhar. E o Dorival conseguiu recuperar a confiança e ele brilhou. Caio Paulista, que foi pro rival Palmeiras, né? Valendo muita grana, né? Valendo muita, valorizou muito o passe do Caio Paulista e hoje ele não joga, praticamente não joga, né? Quando joga, joga mal, né? O Luciano, sempre criticado, né? Muito reclamão, mas o torcedor gostava porque, né? Ia pro pau, né? Batia a boca com o juiz, virou mais ídolo ainda, né? Então, assim, a gente tem uma série de jogadores que se transformaram no período Dorival Júnior no São Paulo. E ele tá achando que ele vai repetir o feito, eu acho, né? Ele tá achando que ele vai repetir o feito. E o que mais me preocupa é isso aqui, ó. O que mais me preocupa é isso aqui, ó. Ele critica a arbitragem e diz que o Brasil foi prejudicado, tá? Teve o pênalti no Vinícius Júnior? Teve. Teve o pênalti no Vinícius Júnior. Mas o Brasil não jogou bola para ganhar. O Brasil não foi prejudicado pela arbitragem, na minha opinião. Foi prejudicado no lance do pênalti. O Brasil foi prejudicado pelos jogadores e pelo Dorival Júnior, viu, Dorival? Eu acho que você deveria ter um mínimo de hombridade e dizer, cara, a arbitragem prejudicou, sim, mas eu prejudiquei muito mais. E vou seguir prejudicando, porque eu tenho as minhas convicções. E quando der certo, eu vou mandar todo mundo para aquele lugar. Mas por enquanto está dando errado. Então eu estou prejudicando a seleção brasileira. Eu estou prejudicando, porque eu tenho as minhas convicções, eu acredito no trabalho, eu acredito que vai funcionar. E até funcionar, talvez a gente vai ver muita coisa ruim como a gente viu hoje, né? Então o grande culpado, o grande responsável, não é o árbitro, que foi horrível, né? O árbitro é um horrível, é um árbitro sul-americano, como qualquer outro, como qualquer outro. Se fosse o Daronco ali, se fosse o Rafael Claus, se fosse o Braulio, ia ser o mesmo show de horror. Ia ser o mesmo show de horror, ia ser a mesma porcaria, com todo respeito, né? Mas mais do que isso, é a atuação da seleção brasileira. E como eu falei, a gente critica alguns jogadores, mas quem coloca os caras para jogar, quem convoca e quem põe para jogar é o Dorival.
Então, o grande culpado para mim pela atuação de ontem é o Dorival, não é o árbitro, não é Paquetá, não é Bruno Guimarães, não é Vinícius Júnior, não é Rodrigo, não é Danilo, não é Alisson e por aí vai. Não é único e exclusivamente o técnico Dorival Júnior. De um modo geral, não vinha sendo um problema. Hoje realmente tivemos dificuldades na saída de bola. Não tiveram dificuldades. O Brasil não conseguiu praticar a saída de bola, né? Não conseguiu praticar a saída de bola. E a Colômbia tocava passes, parecia um time de profissional contra um time amador, né? Condicionada ao adversário, que fez retomadas perigosas à frente da nossa área. Não vinha sendo um fato que nos preocupava até pelas opções. Essas oscilações vão acontecer. É uma equipe em formação, não podemos esquecer. Tivemos dificuldades nessa partida que não víamos tendo. O nível da Colômbia é diferente. Vem de 25 partidas invictas e teve peso grande. Não, a Colômbia joga bola, Dorival. Não é a invencibilidade que torna a Colômbia mais forte ou mais fraca, mais intimidadora ou menos intimidadora. É porque a Colômbia joga bola, né? A Colômbia joga bola. E na Colômbia, a gente tem muita gente que fala assim, pô, jogador da seleção, jogador brasileiro não pode ser convocado, porque o nível do futebol brasileiro é fraco. O nível do futebol brasileiro é fraco. E a gente via em campo um Richard Rios, que joga no Palmeiras, parecendo o Leão. Eu não vou elogiar o John Arias porque estava muito mal, né? O Arias estava muito mal no jogo, não teve um grande impacto. Mas o Richard Rios parecia um leão, né? Parecia um leão. E é um jogador que atua, né, no futebol brasileiro. Então, assim, para quem diz que jogador que atua no futebol brasileiro, o nível técnico não tem nível para jogar na seleção, você está equivocado. Pode não ter o mesmo nível técnico, mas a diferença de ver a Colômbia dentro de campo e a seleção brasileira não é a qualidade individual, né? Não é as jogadas ensaiadas, não é as transições, as triangulações, é assim, é a vontade de estar lá. Os caras disputam todas as bolas. O que os caras dão na canela é brincadeira. É brincadeira, porque os caras estão lá para jogar, mano. Os caras estão à vera, eles não estão ali para fazer uma encenação, né, para fazer bonito. Não, eles estão ali para jogar bola. Se vai ser bonito ou feio não me interessa. Nós viemos aqui para jogar bola, né? A gente está aqui com o olho esbugalhado. A gente está com fome, né? A vitória é um pedaço de carne e a gente vai com todo respeito aos vegetarianos e aos veganos, tá? Assim, para uma pessoa que está morrendo de fome, a vitória é um pedaço de carne e a gente vai pegar e a gente vai lutar com todas as forças para comer isso aqui no final, né? Com todo respeito aos veganos, tá, gente? Desculpa que essa é uma analogia, né? Não é das melhores, mas é só para ilustrar. Esse é o perfil da Colômbia. O Brasil entra em campo, assim, poxa, nós somos bom, nós somos bom, nós somos bom. Poxa, nós pode mais, nós pode mais, nós pode mais. Pô, mas nós somos bom, nós somos a Colômbia não. Nós vamos ganhar. Nós vamos ganhar. Nós vamos ganhar. Quero comer. Eu quero aquele prato de comida. Ele tá ali. Depois de 90 minutos, eu quero comer. É assim, cara. A diferença de você ver essas duas equipes dentro de campo é isso. Um é tarado por vestir a camisa da seleção. Um é tarado. Eles ficam tarados de vestir a camisa da seleção colombiana. Na seleção brasileira, pô, a camisa é bonita, velho. A camisa é bonita. Eu vim pra ganhar. Mas a camisa é bonita, ela é legal, né? A camisa é legal. Ela cai bem, né? E na seleção colombiana, não. Quero ganhar, cara. Isso aqui pra mim eu vivo por isso, né? Eu vivo por isso. É uma outra postura, não é 25 partidas invictas, tá? Por isso que eu falo, assim, além da atuação dentro de campo, o que me preocupa são as aspas do Dorival, né? Tínhamos 1-0 a nosso favor, quando uma jogada que poderia nos dar o segundo gol nos tira a possibilidade. Você garante que o Paquetá ia fazer o gol? Ele perdeu contra a Costa Rica, né? De administrar de outra forma o resultado. Que administrar? O Dorival custou administrar 1-0, custou administrar um empate. Só não perdeu porque o Borré cometeu assim, das maiores, como ele costuma fazer no Internacional às vezes, né? Ele cometeu uma das maiores atrocidades, né?
E ele comete várias vezes no Internacional, né? Porque eu falo aqui, eu acompanho o Baldassi, eu vejo várias e várias vezes. E assim, não fosse o Borré, o erro do Borré, o Brasil ia perder. Então, assim, controlar o quê? O que o Dorival queria administrar aqui? Temos de pesar várias coisas, temos de melhorar, estamos trabalhando. Em muitos aspectos as coisas evoluíram. Não evoluiu nada, gente. Não há evolução. O Dorival coloca o Endrick faltando 5 minutos para o jogo acabar. Pô, mas o que o Endrick ia fazer? O Brasil não saía do seu campo. Tudo bem, gente. Então não coloca o cara. Você tá entendendo o ponto que eu tô falando? Assim, eu não preciso, assim, porque tem muita gente que fala, pô, coloca o Endrick, coloca o Endrick, coloca o... Eu não preciso, eu não tenho essa necessidade de ver o Endrick entrar em campo. O que me deixa irado é ele colocar o Endrick faltando 5 minutos para o jogo acabar. Isso para mim, cara, assim, é de uma... Eu não quero usar o termo que eu quero usar, né? Eu não quero, para não ser ofensivo, né? Mas isso para mim, assim, é de uma insensibilidade que eu acho que, assim, eu custo acreditar que o Dorival tem um lado humano tão ruim, cara. Tão ruim, com todo respeito. Com todo respeito. Eu sei que ele é uma boa pessoa, todo mundo fala isso, mas, cara, quando você vê o técnico Dorival Júnior colocar um garoto, né, que é a grande esperança de muita gente, para fazer gols, né, para ser o novo artilheiro da seleção. Quando ele coloca o número 9 da seleção brasileira, faltando 5 minutos, 5 minutos regulamentar mais acréscimos, né? Naquela altura faltava 10. Faltando 5 minutos para o jogo acabar, você se pergunta, cara, assim, o Dorival, ele é uma boa pessoa mesmo? Né? Ele é uma boa pessoa mesmo? Ele coloca o garoto faltando 5 minutos para ele não fazer nada e depois falar, pô, eu coloquei o Endrick que não deu certo, né? Eu acho que ele faz isso de sacanagem, de verdade. Ele faz isso de sacanagem. Poxa, eu coloquei, ó, gente, vocês pediram o Endrick, eu coloquei o Endrick. E ele não fez nada. Né? Primeiro que a bola nem chegava. E as poucas vezes que a bola chegava, né, com o Vini pela esquerda ou com o Rafinha pela direita, e eles cruzavam dentro da grande área, não tinha um atacante de referência, né? Isso aconteceu pouquíssimas vezes ao longo do jogo, mas aconteceu. E não tinha um atacante de referência lá, né? Não tinha o Endrick lá, né? Ele coloca quando não há mais tempo, quando o meio-campo do Brasil inexistia. Né? Inexistia. Por isso que eu falo assim, este técnico tem sensibilidade para lidar com os jogadores? Eu fico com essa pergunta, porque não é possível, gente. Eu já critiquei o Dorival por colocar o Endrick faltando 20 minutos para o jogo acabar. Imagina faltando 5. Assim, é de uma insanidade, na minha opinião. E aqui, e volto a repetir, eu não tenho a necessidade. Para mim, no jogo contra a Colômbia, colocar o Endrick ou não ia mudar nada. Não ia mudar absolutamente nada, porque a bola nem chegava. A bola nem chegava. Então diferentemente de muitos torcedores, eu não tenho a necessidade, eu não faço a cobrança do Dorival colocar o Endrick. A cobrança que eu faço é, coloco o Endrick de titular. Porque aí seria uma mudança radical, né? Seria uma mudança radical. E eu acho que é isso que a seleção precisa hoje, de uma mudança radical, de uma chacoalhada. Então começa com o Endrick, mostra para todo mundo, ó, o cara começou, jogou 45 minutos e não funcionou. E não funcionou. Então vocês querem que eu continue? Eu não vou continuar, né? Não, agora ele fica nessa pegada. Não, faltando 20 minutos eu coloco. Faltando 20 minutos eu coloco. Dessa vez ele foi pior, né? Ele conseguiu superar. Eu vou colocar 5 minutinhos, depois eu falo aí que, né? Pô, jogou aí, não fez nada. Né? Jogou, não fez nada. Né? Parece que é isso que ele quer fazer. Parece que é isso que ele quer fazer. Né? Então, assim, o barco, como eu falei, o barco está afundando, né? E espero que ele afunde após a Copa América. De verdade. Porque o que a gente vê nessa Copa América são sucessivos erros, né? Existe uma compulsão dos últimos técnicos da seleção brasileira com algumas lideranças que já não dá mais, que está evidente que não vai funcionar. Naquele momento seria 2-0, com a equipe que temos, independente das coisas não estarem saindo como gostaríamos, seria diferente, não seria absolutamente diferente, não seria nada.
não seria nada. A seleção, volto a repetir, só não perdeu porque o Borré perdeu um gol embaixo do gol. O Borré perdeu um gol embaixo do gol, cara. Não ia mudar nada. Não ia mudar nada. Eu não sei que leitura de jogo. Não, eu não sei que jogo que o Dorival viu. É isso que me preocupa. Eu não sei que jogo que o Dorival tá vendo. Ele deve estar vendo algo muito bonito. E isso eu acho que é mais preocupante, né? É mais preocupante. Vamos embora. Pô, já me delonguei demais. Vamos seguir, vai. Aqui os jogadores falando da seleção colombiana, né? Temos que ser honestos. Ainda bem que reconhecem, né? Ainda bem que reconhecem que a Colômbia é muito mais time que o Brasil hoje. Muito mais, tá? Não há discussão. Com os eliminados, né? Finalizada a fase de grupos, alguns jogadores voltam às suas casas, né? Às suas equipes, no caso, né? Às suas equipes. Bolívia, Chile, Paraguai. E alguns torcedores podem comemorar, né? Podem comemorar. O Chile também caiu, né? Então, Eduardo Vargas, do Atlético Mineiro. Benjamin Kusevich, do Fortaleza. Eric Pulgar, do Flamengo. O Flamengo, na verdade, está esperando o retorno dos uruguaios, né? Mas acho que vai longe, né? Acho que vai longe. Quem vai retornar aí é a seleção brasileira, né? Acho, pelo futebol que a gente viu, é rivalidade, né? A gente torce pelo fator rivalidade contra o Uruguai. Paraguai, aqui Angel Romero, Vila Sante, Gustavo Gomes, Bobadilha do São Paulo. Então, alguns retornos importantes. Alguns torcedores vão se animando, né? Não sei se o Romero, o torcedor, é tão apaixonado assim, tá tão em expectativa, mas o Vila Sante é importante pro Grêmio. O Gustavo Gomes é o xerife do Palmeiras, né? Bobadilha também importante, muito importante pro São Paulo. E vamos lá, né? Vamos a notícia que, né, fervilhou ontem, né? Nos programas esportivos, a queda do técnico Antônio Oliveira não resistiu, né? E a derrota no clássico, ela é a cereja do bolo. A cereja do bolo. O treinador se despede do clube com 29 jogos, no qual obteve 13 vitórias, 9 empates, 7 derrotas, um aproveitamento de 55,1% dos pontos. Não é um aproveitamento tão ruim, mas, né, é o vice-lanterna. Acho que esse foi o fator decisivo, né? Antes inquestionável, o trabalho da comissão técnica mudou de patamar de avaliação com a falta de resultados no Brasileiro, né? Porque, para quem não se recorda, o Corinthians foi muito bem na Sul-Americana, mas foi muito bem mesmo, né? Era até estranho, né? É até estranho que, de repente, aí a gente chega àquela conclusão de, poxa, a Sul-Americana realmente é muito fraca, né? Realmente é muito fraca. Ou não sei, né? É outra competição, dá outro peso, o bicho é maior, não sei, né? São coisas que aí cabe ao Corinthians avaliar internamente. O peso do derby. Corinthians demite 4 técnicos em 8 anos após derrotas no Clássico. Desde 2016, Cristóvão Borges, Thiago Nunes e Wagner Mancini, né? O Antônio Oliveira é o quarto. Então, desde 2016, ao perderem o derby, o Clássico contra o Palmeiras, esses 4 treinadores caíram, né? Artigo por José Edgar Matos. Cristóvão Borges, que não deixa saudades. Thiago Nunes, que deixa menos saudades ainda. Wagner Mancini, também deixa 0 saudades. E agora o Antônio Oliveira, que talvez tivesse um pouquinho mais de simpatia do torcedor, né? Tava chateado, tava pedindo a queda do torcedor, obviamente, pela zona do rebaixamento. Mas, de todos aqui, eu acho que o Antônio Oliveira é o que, de repente, o torcedor fica, pô, se tivesse feito um pouquinho melhor, a gente aguentava, né? Porque, como eu disse, na Sul-Americana foi muito bem, né? Foi muito bem. 2 demissões, 15 milhões de reais, né? O presidente do Corinthians, Augusto Melo, que veio a público dar coletiva, falar sobre os problemas do Corinthians, disse que o Corinthians não tinha dinheiro, que tinha que escolher a conta que iria pagar. Demitiu 2 treinadores já nessa temporada, 15 milhões, né? Com troca de treinadores. Timão pode precisar desembolsar ainda mais caso queira contratar técnico empregado, porque tem que pagar multa rescisória, né? Veja quanto custou cada negociação envolvendo Mano Menezes e Antônio Oliveira. Está buscando um treinador com mais de 2,1 bilhões em dívidas, sendo 130 milhões apenas no primeiro trimestre deste ano.
130 milhões de dívidas apenas no primeiro trimestre desse ano. Então você vê como a gestão Augusto Melo está sendo saudável, né, aos cofres do Timão. A troca de técnicos pelo mau desempenho dentro de campo também tem impacto diretamente nas finanças, obviamente, pelo pagamento da multa rescisória. O Corinthians já acumula 15 milhões em pagamentos de multas rescisórias com os 2 treinadores que teve só nessa temporada, né? Demitido em fevereiro, Mano Menezes custou 12,4 milhões aos cofres do Corinthians só em rescisão contratual. Por isso que eu falei, eu não acho um bom negócio o Fluminense contratar o Mano Menezes, porque ele é muito caro, né? As multas rescisórias são sempre muito altas. E eu imagino que nesse caso não seja diferente. A multa rescisória do Mano Menezes no Fluminense, ela é altíssima, tá? Na minha opinião. Eu não sei qual o contrato, não sei qual o salário, não procurei saber, mas o Mano Menezes não faz, né? E mérito dele, hein? Mérito dele. Ele não faz nada assim, ah não, me paga um salário aí, tá tudo certo. Esse não é o perfil do Mano. Né? E inteligentíssimo. Inteligentíssimo, porque isso o permite ficar preso ao clube por mais tempo e conseguir tentar desenvolver o trabalho por mais tempo. Porque senão, né, se for só um salário, poxa, aí o cara demite a hora que ele quiser. Enfim, né? Mano foi demitido com apenas 5 meses de trabalho, a direção precisou renegociar o pagamento de forma parcelada para conseguir fechar com Antônio Oliveira, que também teve custos, porque o Antônio Oliveira era técnico do Cuiabá, teve que desembolsar R$ 1.040.000 com multa rescisória para contratar o técnico Antônio Oliveira. Menos de 5 meses depois, Antônio Oliveira foi demitido do Timão e a saída do treinador 1,5 milhão de multa. Né? Leve. As 3 negociações, né, custaram 15 milhões aos cofres do Timão. Quem é o novo treinador? Carille é a prioridade. O Corinthians mira o técnico do Santos, Fábio Carille, mas Ramon Dias aparece como opção. Gente, ó, sincero honestamente, se a gente falar de Carille, eu até entendo. Carille passou já por maus momentos no Santos, né? Mas o Carille, ele voltou ao Santos com o argumento de que tinha uma missão inacabada, uma missão incompleta. Eu não acredito, tá? É óbvio que assim, são negócios, né? São negócios. E o Carille tem um sentimento forte pelo Corinthians. São negócios. Mas eu não acredito que o Carille vai deixar o Santos nessa situação. A menos que, né, a gestão santista fale, Carille, segue o seu rumo. Ali vai ser melhor para você. A menos que isso aconteça, né, a menos que fique bem claro que, olha, não me querem mais aqui, o Fábio Carille não vai sair, na minha opinião. Né? Porque, como eu falei, ele foi ao Santos, sabendo da situação do Santos, esportiva e financeira, e ele foi com o argumento de que ele tinha uma missão, um trabalho inacabado no Santos. Então eu não acho que ele vai deixar o Santos por qualquer valor que seja. Por qualquer condição de trabalho. Até porque de trabalho difícil para difícil, no Corinthians ele não vai ter vida mais fácil do que ele tem no Santos, né? Então a prioridade é o Carille. Como eu falei, acho que não vai acontecer. O plano B é o Ramon Dias. Não acho um bom treinador, né? Quer dizer, é um treinador para salvar um time de uma situação difícil, como ele fez com o Vasco. Se o Corinthians já tem um entendimento de que o trabalho desse ano é se salvar do rebaixamento, aí o Ramon Dias sim é um treinador. Agora, se o Corinthians tem um entendimento de que precisa de um trabalho, consolidar esse trabalho e os resultados são consequência, brigar pela Sul-Americana e sair da zona do rebaixamento ser consequência de um trabalho bem executado, aí o Ramon Dias não é esse cara. Depende do que o Corinthians entende. Quem sou eu para dizer qual é o momento do Corinthians? Não sou ninguém, eu não estou lá dentro. Eu não sei se o Corinthians vai ter dinheiro para pagar o próximo salário. Quem sabe é o presidente. Se ele entende que, cara, do jeito que tá, vai começar a atrasar salário, né? Os jogadores vão começar a jogar com menos vontade. Então, a briga vai ser para não ser rebaixado. E se é esse o caso, então Ramon Dias é o nosso treinador. Agora, se ele falar, não,
tá difícil, mas o patrocinador master vai vir. A gente vai atrasar algumas coisas, mas vamos manter tudo em dia, vai ficar todo mundo bem. A gente vai trazer um treinador para consolidar um trabalho, para a gente ir longe na Sul-Americana, ganhar mais prestígio, mais receita e sair da zona do rebaixamento será consequência deste trabalho. Aí é outra história, aí é outra abordagem. Por isso que eu digo, qual que é o entendimento do Corinthians? Ah, é o Fábio Carello ou o Ramon, porque a temporada é se salvar da zona do rebaixamento. Eu não vejo o Fábio Carello como um técnico pura e simplesmente para salvar o Corinthians do rebaixamento, porque ele já esteve lá, ele foi super campeão no Corinthians, né? Então eu vejo o Carello como um treinador que chega para salvar, obviamente, mas também para consolidar um trabalho. O Ramon não. Por isso que eu falo, é diferente. Se é essa a ideia da gestão corintiana, então Ramon Dias é o treinador. Né? Aqui sobre Fábio Carello, opa, perdão, vamos subir aqui. Santos alinha discurso com Carille e confia na continuidade em meio a interesse do Corinthians. Então, aparentemente, o Santos quer a continuidade do Carille. Né? O Santos quer a continuidade do Carille. O futebol praticado, ele é interessante? Não. Ele deixa muitas dúvidas? Sim. Ele deixa muitas dúvidas se o Santos vai voltar para a Série A? Sim, muitas. Muitas. No início da temporada, ninguém tinha dúvida? Não, porque o Santos jogou muita bola no Paulista. Agora tem. Então, assim, aí cabe a gestão santista, o Fábio Carille, entenderem. Desse jeito aqui, dá para melhorar? Sim, não. Dá para subir? Sim, não. Pô, Carille, acho melhor sair pro Corinthians. Né? Depende muito. Depende. A princípio, o discurso é esse. De que confia na continuidade do trabalho. E eu volto a repetir, se o Santos quiser o Carille, quiser que ele fique, eu acho muito difícil o Carille deixar o Santos. Eu acho que justamente por uma questão pessoal, né? Ele foi para o Santos por uma questão pessoal. Então eu acho muito difícil que ele abandone o barco nessa situação. Tá, gente? Ó, desculpa pelo longo podcast, vou finalizar aqui, né? Não dá. A gente fica vendo a seleção brasileira, acordado até tarde. E não tem como eu falei, quando o assunto é seleção brasileira, eu me permito ser um torcedor, tá? Então, peço perdão pelo longo podcast. Vou encerrar por hoje, dar um descanso aí para a orelha de vocês, dar um descanso para minha voz, desejar para todo mundo uma ótima quarta-feira, tá? Quarta-feira, que seja aí um meio de semana maravilhoso para todos, tá? Muito obrigado, valeu demais. Deixa uma moral pra gente, tá? Um forte abraço. E amanhã nós estamos de volta. Amanhã, ó, agenda do dia só para trazer para vocês, ó. Cuiabá, Botafogo, Vasco, Fortaleza, Criciúma, Cruzeiro. Amanhã não, né? Os jogos são hoje e amanhã a gente vai falar desses jogos, tá? Galo e Flamengo, Bragantino e Atlético Goianiense, Atlético Paranaense e São Paulo. Vamos acompanhar de tudo um pouco. Amanhã estamos de volta. Agora sim encerro. Valeu demais, forte abraço e até amanhã.